Bem-vindo ao Film Station. Nesse vídeo eu irei contar a você a história de uma série de drama, psicologia e ficção científica, chamada Mr. Robot, lançada no ano de 2015 por Sam Esmail. Um engenheiro de segurança cibernética que sofre de ansiedade trabalha para uma corporação e hackeia criminosos à noite. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre essa série com detalhes. E sem mais demoras, vamos ao recap. O episódio começa com Elliot dizendo "Olá, amigo" para o seu amigo imaginário, que nesse caso é o público que está assistindo o episódio. E ele nos fala que o que ele vai contar a partir de agora seria ultra secreto, uma conspiração contra o 1% do topo. Ele pensou que eles estavam o seguindo naquele momento. Então ele vê dois homens de preto olhando para ele enquanto estavam conversando. Por esse motivo, ele pensa que os homens estavam o seguindo por conta do que ele havia feito na noite anterior. Então ele acha que deveria ir à festa de aniversário de Angela. Um flashback o mostra na cafeteria de Ronan, e Elliot se aproxima do dono, que acabou de entrar na loja. Elliot informa a Ronan que depois de observar o tráfego de sua rede, Elliot decidiu hackeá-lo. Elliot descobriu que Ronan estava administrando um site de conteúdo ilegal envolvendo crianças, e estava usando um navegador chamado Tor para manter os servidores anônimos. Ronan parece chocado e visivelmente abalado pelo confronto. Ele acha que Elliot está tentando chantageá-lo e se recusa a dar qualquer dinheiro, dizendo que Elliot continuaria perguntando mais e eventualmente contaria à polícia de qualquer maneira. Depois que Elliot diz a ele que ele avisou anonimamente a polícia sobre Ronan, ele tenta pagar Elliot, mas Elliot se recusa, dizendo que não se importa com o dinheiro. No metrô da cidade, um homem pergunta a ele o que está acontecendo, e Elliot o ignora. O homem então diz a ele: "Tempo emocionante no mundo agora. Tempo emocionante." Já em outro momento, Elliot entra nos escritórios da empresa onde trabalha como engenheiro de segurança cibernética, empresa essa que se chamava AllSafe. E antes dele chegar na sua mesa, ele ouve seu chefe, Gideon Goddard, chamando ele para o seu escritório, onde encontra a Angela. A empresa chamada E-Corp, que é uma das clientes da AllSafe, foi atacada novamente, e eles estão enviando um grupo para explicar exatamente o que aconteceu durante esse ataque. Depois de sair do escritório, Angela fala com Elliot sobre o porquê ele não ter ido à festa de aniversário dela, dizendo que ele prometeu e que tentaria ir. E nesse momento, um flashback mostra Elliot na porta do local de sua festa de aniversário, quando Angela o traz de volta à realidade, dizendo: "Pare de pensar em outra coisa quando eu estou falando com você." E com o tempo, a conversa diminui e Ollie aparece. Então Elliot vai embora. No consultório psiquiatra, Elliot conta a seu amigo imaginário como foi fácil hackear Krista. Ele descobriu que ela é divorciada e procura companhia online, e atualmente está namorando Michael Hansen, um homem que Elliot não encontra muito. A psiquiatra o pergunta o que há na sociedade que o decepciona tanto, e Elliot a explica, mas apenas em sua cabeça. As suas visões anticapitalistas e como ele pensa sobre as mídias sociais, celebridades e filmes são principalmente um método de sedação. Depois que ele não diz nada a ela, Elliot diz a ela para não ficar frustrada, porque ela pelo menos entende o que é se sentir sozinha, que ela quer proteger as pessoas disso, e ele diz que respeita isso nela. Quando ela pergunta o porquê ele acha que ela o entende, já que ele descobriu hackeando-a, ele diz que não sabe como. Na empresa, Ollie pergunta a Elliot se ele quer almoçar com ele. Elliot diz que ele já tem planos. Ollie tenta dizer a Elliot que ele sente que as coisas estão estranhas entre eles, e ele quer que eles se deem bem. E Elliot simultaneamente conta a seu amigo imaginário sobre Ollie. Entre suas curtidas no Facebook, Elliot encontra páginas a favor de George Bush, Transformers 2 e a música de Josh Groban. E Elliot acha que isso já é o suficiente para não gostar de Ollie, mas depois ele acrescenta que depois de hackear Ollie, ele descobriu que havia traído Angela várias vezes com uma mulher chamada Stella. Ele diz que pensou em contar a ela sobre isso, mas não está pronto para ver o que vem depois. De volta à conversa, Ollie diz que gosta de Elliot e quer que ele goste dele também. Elliot diz que vai se esforçar mais. Elliot acha que não deveria realmente odiar Ollie, porque ele não é tão ruim assim. Ele é burro demais para ser mal. E Elliot diz que sabe quais pessoas são realmente ruins. Na mesma hora, as pessoas da E-Corp chegam. Ele pensa na Evil Corp, dizendo que foi assim que ele reprogramou sua mente para ouvir, ver ou ler o nome deles quando aparecem. Depois que essas pessoas passam por ele, Elliot pensa que Terry Colby, chefe de tecnologia da E-Corp, é um idiota. Não só um idiota, mas também um arrogante e desqualificado para o seu trabalho, usando um BlackBerry, que é conhecido por ser inseguro, como o seu telefone. Tyra Willie, que o cumprimenta e percebe o uso de gnome
por Elliot, um ambiente de desktop para Linux. Ele diz que pessoalmente usa outro, o KDE. Tyrell diz que usa Linux porque velhos hábitos morrem com dificuldade. Ele deixa Elliot, depois de dizer que vai ser divertido trabalhar com ele. Depois do trabalho em seu apartamento, Elliot mostra que está deprimido e usa morfina para lidar com a vida. Ele diz que mantém seu uso inferior a 30 mg por dia enquanto toma o seu Suboxone, um medicamento para pacientes em abstinência, ou usado para tratar dependência de opiáceos. Ele percebe que seu último estoque acabou e liga para sua vizinha Sheila para pedir mais. Ela o oferece de graça, mas ele se recusa. Então ela pergunta se ele quer usar êxtase com ela. E a próxima cena mostra eles nus na cama, Sheila dormindo e ele fumando. Até que ele recebe um alerta do Instagram de Krista e vai pra lá. Ele encontra o endereço de Michael usando engenharia social na empresa de táxi, dizendo que esqueceu suas chaves dentro do carro. Enquanto ele observa Michael e Krista de longe, ele vê o homem do metrô do outro lado da rua. Ele se encontra com Michael e pede seu telefone para ligar para sua mãe, quando na verdade ele liga para si mesmo para obter o número de Michael. Ele recebe uma ligação de Angela pedindo que ele vá para Allsafe, por causa do que parecia ser apenas um ataque DDoS contra a iCorp. Elliot chega lá e descobre que os servidores estão infectados e que a maneira de corrigi-los seria desligar os servidores, limpar a infecção e ligá-los novamente. Gideon e Elliot voam para os servidores Dulles para limpar a infecção. Elliot começa a examinar o servidor infectado e identifica um arquivo chamado fsociety00.dat, junto com um arquivo de texto escrito "me deixe aqui", referindo-se ao malware, ou arquivo DAT, ou ambos. Depois de sair da fazenda de servidores, no avião, Gideon revela a Elliot que é gay, dizendo que mesmo não gostando de falar sobre sua vida sexual, seu parceiro quer que ele seja mais aberto sobre isso. Gideon parece estressado com os hacks, então Elliot diz a ele para não se preocupar, dizendo que os hackers têm pouco tempo de atenção e eventualmente atacarão outra pessoa. Gideon acha que sua empresa teria que sair do negócio se a iCorp os deixasse, e Elliot promete que encontrará os hackers. No metrô, o homem misterioso de antes se senta na frente de Elliot. Sua jaqueta tem uma marcação com Mr. Robot escrito nela. Ele diz que vai sair na próxima parada e que Elliot deveria também, mas apenas se ele não o deletou, o malware, arquivo DAT ou ambos. Do lado de fora, o homem conta a Elliot sobre o seu pai que era ladrão, foi preso e morreu 5 anos depois. Ele fala que vai libertá-lo e que vão para Coney Island, onde Mr. Robot mostra a ele os outros hackers de sua equipe, mas não revela o plano. Elliot vai para casa sozinho e encontra Angela em sua porta. Ela o convida para ficar chapado e assistir o seu filme favorito. Então eles entram e encontram Sheila ainda dormindo nua em sua cama. Angela sai e Elliot diz a Sheila para sair também. Elliot tenta encontrar informações sobre a F-Society, mas encontra muito pouco e o coloca em um envelope branco com evidência para Gideon e a iCorp. Elliot vai para Coney Island e fala com Mr. Robot novamente. Ele diz a Elliot que o plano deles é destruir os bancos de dados da iCorp para que eles possam apagar a maior parte da dívida do consumidor mundial. Mr. Robot diz a ele para colocar o endereço de IP de Terry Colby no arquivo DAT para fazê-lo parecer responsável pelos hacks. Em casa, Elliot pesquisa os efeitos das dívidas e decide criar outro envelope, um azul, e o coloca na mochila junto com o branco. Agora na Allsafe, Elliot se encontra com Angela, Gideon e os executivos da iCorp e agentes do FBI. Ele coloca o envelope branco na mesa. Depois que Colby trata Angela com grosseria, Elliot troca o envelope branco pelo azul, que Tyrell percebe, e o entrega ao FBI, dizendo que com isso eles podem encontrar quem é o culpado dos hacks. 19 dias se passam e ainda não há notícias do FBI. A equipe da F-Society não está mais no fliperama. Ele decide continuar sua tentativa de hackear Michael Hansen, mas novamente não resulta em nada. Então ele percebe que esse não deve ser o seu nome verdadeiro. Na cena seguinte, Elliot confronta Michael dizendo que soube que ele traiu sua esposa com 7 mulheres diferentes e que ele tem provas disso. Ele exige que Michael termine com Krista e lhe diga a verdade. Caso contrário, ele contará a sua esposa e a polícia, pois uma das mulheres tinha apenas 15 anos. Embora Elliot explique ao seu amigo que essa última
última parte era mentira. Michael concorda e Elliot pede também o seu cachorro. Em seu próximo encontro com Krista, ele pode ver que ela estava chorando e que isso deve ser porque Michael lhe contou a verdade e terminou com ela. Elliot se encontra com Angela e enquanto eles conversavam há uma notícia sobre a prisão de Terry Colby por seu suposto envolvimento com hacks. Enquanto Elliot aplaude do lado de fora, alguns homens vestidos de preto dizem para ele entrar no carro e o levam para uma sala de conferências. Lá ele vê Tyrell Willig, que o cumprimenta dizendo boa noite, Elliot. Mr. Robot é uma série muito boa para quem gosta desses assuntos sobre hackers e também para quem gosta de pensar, pois apresenta muitas críticas ao mundo que vivemos atualmente. Se vocês quiserem mais vídeos sobre essa série fantástica, digam nos comentários que eu farei mais. E se inscreve aí para receber os novos vídeos e deixe seu like para poder apoiar o nosso canal. Obrigado por assistir.